Boa noite, grupo da Espiritualidade Prática. Boa noite também para o grupo Amparo e Luz e Ajuda, é isso, Jean? Ajuda espiritual, né? Ajuda espiritual, que com a graça de Deus hoje também fui convidado para a gente enviar o vídeo para lá, para o nosso irmão, para o grupo do nosso irmão, para que todos nós possamos comungar do mesmo assunto, compartilhar o mesmo assunto e crescermos todos juntos, né? Então, meus seres amados da luz, vai ser um prazer nós fazer nosso vídeo hoje, né, Jean? Boa noite. Boa noite, Andréia. Luciene. Boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, grupo do Ajuda Espiritual. Boa noite, pessoal do WhatsApp também. Pois então. Boa noite, pessoal do Facebook, né? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, porque a gente não sabe o horário que as pessoas vão ver esse vídeo. Então a gente deixa bem esclarecido que a qualquer momento ele será bem-vindo e tenho certeza, se vocês prestarem atenção, né, vão gostar do vídeo, por favor, faça seus comentários, né, Gia? Coloque seus comentários, curte lá, comenta no nosso canal, no YouTube, no Facebook ali de Jean, né, no WhatsApp também. Se tiver alguma dúvida, por favor, comenta que a gente faz novamente, respondendo aquilo que ficou na dúvida. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação e sobre as nossas missões aqui na Terra. Porque às vezes nós achamos que tudo que nos acontece é por acaso, é o destino, às vezes é o nosso inimigo, o nosso obsessor, e sabemos que tudo que nós vivemos e passamos sobre as obras nossas, né, que nós, ao pedir para reencarnar, nós pedimos nossos resgates, nós pedimos os nossos karmas. Eu não sei se é infelizmente e se é felizmente, mas eu sei que nós pedimos e imploramos a Deus, o nosso anjo de guarda, para que nos auxilie na nossa jornada terrestre. A gente, como nós somos umbandista, ao nós nascermos, nosso mentor, o nosso orixá e o nosso guia já estar do nosso lado, eles já preparam essa encarnação, já vem nos receber. Onde que a gente fala a nossa ancestralidade, né? Nossos ancestrais. Nossos ancestrais são os nossos guias, são os nossos orixás. E esses dias eu vi um vídeo muito importante, eu achei muito interessante, né, sobre Maria Bethânia, falando que ela é filha de Assã e que ela quer vir, não só nessas encarnações, muitas outras encarnações sendo filha de Assã. E o mesmo eu peço a Deus, se eu tivesse a oportunidade, que eu quero continuar sendo filho de Iemanjá, de Xangô, Ogum, de Nanã, né, e outras entidades que a gente tem como proteção. Meu pai Oxóssi, grandioso Oxóssi, né, e a gente tem gratidão, muita gratidão, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, a gente já tem essa equipe espiritual que nos acolhe, que nos ampara e que nos assiste. Então, meus amados da luz, vamos passar, né, para a nossa palestra, que é mais importante. Quando nós decidimos, né, aliás, quando a gente já desencarna, a gente já tem a necessidade na nossa alma de pedir para reencarnar novamente. Mas às vezes nós não estamos ainda preparados. Às vezes tem a necessidade de um reencarne em cima de outro reencarne. Quando as dores são muito grandes, quando é muito doloroso sua passagem na Terra, né? Por exemplo, uma criança, um deficiente mental, às vezes, por os seus erros, pelas suas falhas, negligência, então é necessário ele passar por um desencarne, né, rápido, para sair daquela letargia do cérebro, né? Vou falar assim, que o cérebro dele fica meio retardado, para ele não cometer mais erros. Então o que acontece? Então é necessário ele sair daquela letargia, encarnar novamente, para que ele possa, né, aos poucos, ir voltando o seu cérebro, a sua mente, né, devagarzinho, se adaptando novamente ao normal.
Mas nós pedimos nossos resgates, os nossos karmas. Por quê? Que quando a gente desencarna, a gente vai para a nossa dimensão espiritual, seja ela qual for a dimensão, porque a gente vai para o lugar conforme as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Se a gente está em um lugar trevosos, o que a gente faz? Imploramos a Deus, ou não, porque às vezes tem gente que tem afinidade com aquele ambiente e gosta de estar naquele ambiente. Mas eu acredito que quase todos os seres humanos, a própria consciência, por mais que a pessoa tenha afinidade com aquela escuridão, que fale que esteja feliz naquele ambiente, naquele lugar, a sua consciência, né, ela atende. E todos os momentos ela está alertando, ela está deixando ali uma pergunta dentro de você, seja encarnado ou desencarnado, se perguntando. Por quê? E às vezes nós mesmos apagamos esse desejo de mudança porque é cômodo para nós não mudar. É cômodo para nós não ter responsabilidade com os nossos atos. É cômodo para nós sempre estar culpando alguém pelas nossas ações, pelos nossos erros e pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Na maioria das vezes nós colocamos nossa culpa no nosso próximo, aquele próximo mais próximo que está ao nosso lado, seja o esposo, a esposa, os filhos, seja alguém que você convive, porque eu errei, porque eu fiz, porque eu gritei, porque eu xinguei, porque o fulano fez isso comigo. Esquecemos que tudo que sai de nós, de dentro de nós, é a nossa ação. Por isso que existe a lei de ação e reação, né? Então, o que acontece? Porque tudo que nós reagimos, por ser magnético, por ser energia, então ela nos volta, essa energia, como se fosse um tapa, uma pancada. Por isso que na Umbanda a gente costuma falar, né, que o feitiço sempre volta para o feiticeiro, porque é energia, é lei, é justiça. Então, quando tem energia, lei, justiça, ali está o karma, ali está o resgate. Então, nós pedimos nossos karmas, pedimos a Deus, pedimos a nossa espiritualidade, para que possamos voltar e ressarcir aqueles defeitos, aqueles erros do passado. Pelo menos a maioria da humanidade sempre estão ao reencarnar, sempre com seus inimigos. Sempre com aquele parente difícil, sempre com aquele marido difícil, com aquela esposa difícil, aquele filho difícil, com o amigo difícil. Às vezes você tem um chefe difícil. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, por mais que as pessoas não acreditem no que eu vou falar, todos nós sentamos numa mesa como essa mesa que eu estou sentada e fazemos um pacto de evolução. Pedimos para que todos nós possamos vir naquela família, como amigo, como parente, seja como for, para nos ressarcir das nossas dívidas. Então, meus amados, então não é todos que vêm por amor. Uns vêm por resgate, outros vêm por karmas. Às vezes eu tirei a vida de alguém e eu preciso pedir perdão para aquele alguém. E aquele eu venho como mãe, eu venho como pai, eu venho como filho, a nossa encarnação é turbulenta, é crítica, mas às vezes também por aqueles seres também ter sido bem preparados e o desejo de se melhorar, de se perdoar é mais de qualquer outra coisa, aquilo lá também pode se tornar em amor, que vai se... Em outras e outras encarnações, vão se aperfeiçoando aquelas pessoas juntas até o perdão total chegar à alma, à aura e ao coração e aquele laço negativo se desfazer. Como também possa vir muitas encarnações o ódio perpétuo, o ódio, o rancor, a tristeza e a mágoa. E às vezes a nossa consciência, como existe muito hoje, a depressão, a ansiedade, pânico, medo, pavor, porque nós estamos nos fins das épocas, eu acho que a nossa própria consciência está nos cobrando e nos avisando, acorda, se modifique, alerta está aí.
Então, assim, às vezes a maioria das pessoas fica em pânico com medo, sua própria consciência latente, né, te convidando para se mudar, mas ele não acha caminho, ele não acha direção, ele não acha um lugar. E às vezes ele não acha força pelos próprios inimigos, porque nós sabemos que tem os nossos inimigos espirituais, como materiais também, sempre no nosso caminho, colocando pedras, dificuldades, colocando obstáculos, às vezes até mesmo loucura. Nós passamos a ter medo, pavor de nos mudar, sair do conforto, né? Porque às vezes achamos que nós saímos do nosso conforto, saímos da nossa direção, daquele lugar que nós já conhecemos, se formos procurar outras fronteiras, outros caminhos, espiritualidade, porque até hoje, no século XXI, nós encontramos, né? As pessoas ainda têm muito medo da espiritualidade. As pessoas têm muito medo de falar sobre os espíritos, as pessoas têm medo de ver um irmão desencarnado, têm medo de... Quando a gente fala, nossa, já pensou se Deus viesse conversar conosco, por os nossos erros, nós tememos a Deus, sendo que era para a gente falar assim, nossa, será que eu sou tão assim, como vou falar, iluminado, né, para mim ter essa compreensão, essa face de Deus sobre mim? Porque nós sabemos que ele não vem, mas tem o anjo de guarda, tem os anjos de luz, os arcanjos, os mentores, que sempre estão conosco. E quando nós estamos diante de um ser luz, como essa luz está me iluminando, nós sempre abaixamos a nossa cabeça e sempre nós estamos ali no perdão, pedindo perdão, achando que nós não somos merecedores. É por isso mesmo que nós devemos nos modificar todos os dias. Esses dias eu escutei uma frase muito importante, falando que nós, seres humanos, deveríamos e devemos todos os dias, né, seja qual momento que for, que você tenha mais tempo e cumplicidade com Deus, os momentos de meditação, de perguntar, conversar com Deus. Porque tem gente que tem vergonha e medo de conversar com Deus até sozinho, né? Sentar no ambiente que você se sinta mais confortável e conversar com ele, conversar com os mentores, com seus guias, com seus orixás, com o santo que da sua devoção, seja ele, seja vocês católicos, de outra religião, naquilo que vocês acreditam, perguntar para onde que eu me perdi, aonde que eu parei, aonde, Jesus, que eu parei de seguir as suas pegadas, aonde que eu errei, me mostra, me auxilie, me resgata e me coloca no meu ponto de partida para que eu possa ter o direito de retornar. Para que a gente possa ter consciência desses atos, dessas negatividades, de nosso orgulho, da nossa vaidade. Às vezes somos pessoas boas, mas às vezes nós erramos, às vezes com brutalidade, temos outros defeitos. Somos ignorantes, né? Não aceitamos outras pessoas nos aconselhar, nos mostrar um caminho reto, um caminho mais sensível, né? E mediunidade realmente, hoje em dia, ficou uma coisa muito escassa, principalmente depois dessa epidemia. Porque nós sabemos que depois disso, porque a mediunidade não é só no terreiro, não é só no Kardec, nós sabemos que a mediunidade ela se manifesta em todos os templos, e até mesmo em casa, né, em todos os lugares que for necessário. E, infelizmente, as pessoas sumiram dos seus terreiros, sumiram da sua igreja, sumiram dos seus templos. Isto foi uma reencarnação que ele pediu para ele ser médium. Ele pediu a Jesus para curar, para socorrer. Porque nós médios, né, que eu nem me afirmo ainda que eu sou uma média, como dizia Chico Xavier, mas nós que temos uma sensibilidade, né, a coisa mais sensível no organismo, na mente, no corpo, seja ela como vidência, como intuição, né, através do passe, na escrita, né, seja ela, quando às vezes nós dormimos, nós temos sonhos, né, visões, que nós podemos avisar nosso irmão, olha, eu sonhei com você, toma cuidado, reza com anjo de guarda. Isso é exercer o dom da mediunidade, isso é exercer o dom da sua reencarnação, que qual você pediu para Deus.
Nós sabemos que os médios não são pessoas, não são todos. Tem os que nós nascemos por resgate, por cargo, por missão, por responsabilidade. Então, tem várias maneiras de nós reencarnar. E às vezes, quando nós nascemos por resgate, por karma, é porque nós erramos muito nas vidas com os nossos irmãos. E viemos médios, viemos com a mediunidade da cura, para curar aqueles que nós ferimos, que nós magoamos, que nós machucamos, aqueles que nós às vezes tiramos até as suas vidas, né? Então vimos como missões, né? Como missionários de cura, para curar essas feridas, para curar as dores. E as pessoas têm medo de exercer sua mão, sair da sua casa por alguns minutos, nos seus templos, e praticar esse ato bondoso de amor, de caridade que Jesus praticou. Ou às vezes até na sua casa, perder algum segundo quando for dormir, ler uma passagem que ilumine de um livro, seja da Bíblia, do Evangelho, qual for a sua vontade, para esclarecer a sua mente, o seu coração e se doar por alguns segundos. Senhor Jesus, meu Deus, estou aqui como teu apóstolo, lembrai-se de mim, não por minhas transgressões e os meus pecados, mas por vossa misericórdia, transformar-me em instrumento de trabalho, instrumento que me eleve as minhas energias em benefício dos meus irmãos mais necessitados. E isto é elevado para o universo. Quando você se oferece, é elevado porque teu guia, teu orixá e os mensageiros de luz estão ali, né, para pegar aquele grande tesouro que é a tua prece e expandir nos lugares mais necessitados. E as nossas missões, às vezes, porque eu tenho esse problema com o filho, porque eu tenho essa doença, porque eu tenho essa enfermidade, porque nós pedimos nossas enfermidades. Às vezes nós exageramos, também acumulamos enfermidades, problemas, às vezes por não saber também educar aquele filho, porque às vezes nós vemos aquele filho está desviando daquilo que é o propósito de caminhar na vida reta, e nós simplesmente fechamos os nossos olhos. Então, tem várias maneiras de nós... mas eu vim com resgate? Às vezes você veio com resgate, mas às vezes também você adquiriu mais resgate, mais karmas, por não se melhorar, por não se modificar, por não ter responsabilidade, por não se assumir como pessoa, como não se assumir diante de Deus, se assumir diante dos problemas, se assumir diante do seu próximo, assumindo suas responsabilidades, guiando, amparando, socorrendo. Por que, meu Deus, eu vim com câncer? Porque às vezes era necessário você vir com câncer para melhorar o teu coração, para melhorar o espírito. Às vezes você veio por missão só para ter aquele câncer, para não precisar ter a necessidade de vir para essa terra mais para reencarnar. Se você chegou aqui e aceitou, você está indo ali para a terceira dimensão, que é a luz, porque a gente passa por várias cidades, né, terrestres. Então nós passamos, como falei com a minha filha de santo essa semana, que a gente, mas quando a gente desencarna, se a gente tiver um merecimento, se a gente desencarnar tiver um merecimento e ser desapegado dessas coisas que terrestres, nós vamos para onde? Para o mar. O mar, para quem não sabe, é o maior cemitério, o maior calunga que tem. A gente fala calunga na linha de Umbanda. É lá que nossos espíritos, nossos mentores, nossos mensageiros nos levam depois do Campo Santo, que nós somos resgatados do Campo Santo, vamos ser levados para o mar, para que possamos ser lavados, banhados. Vamos ser batizados novamente, né? Como se fosse as águas do Rio Jordão. Nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado pelas mãos de São João Batista. Vamos ser batizados novamente naquela água, deixando tudo que era dessa terra e caminharmos e olharmos para frente sem nem olhar para trás. Mas quando nós acumulamos dinheiro, ouro, nós não queremos deixar esposo, marido, os filhos, então que nós vamos até na metade e voltamos, porque aquele ali nos arrasta para trás. Aí vem os pesos da obsessão. Aonde que tem obsessão, que nós falamos de encosto, de Egum, de Quiumba, na linha de Umbanda, encosto em várias religiões, porque aquele espírito se encosta naquela família, encosta naquele parente, ou por amor, ou por ódio, né? Se torna uma obsessão, uma simbiose, e às vezes nós passamos a ter até enfermidades por esses encostos
principalmente aqueles encostos que falam que nos ama, se acopla no nosso corpo, na nossa área, transmitimos-nos enfermidades. Olha o resgate, o karma que essas duas pessoas têm, mesmo um encarnado e outro desencarnado, continua ali junto. Por quê? Porque não houve o perdão, não houve o entendimento, o desapego entre si. Não é, seu Jean? Tem alguma pergunta? Sim, não, só vou comentar aqui, né, como o nosso Pai, né, que é o Deus tudo criador, Ele que criou tudo, né, inclusive criou a gente, né, que nós não somos matéria, né, nós somos espíritos, né, somos luz, passando por uma experiência aqui na Terra. Então, a gente tem que dar valor o máximo possível nessa nossa encarnação, né? Vamos nos valorizar, né? Vamos amar a nós mesmos, vamos dar valor para a gente, vamos esquecer do ódio, vamos esquecer do sofrimento, da competição, da solidão e vamos para um novo mundo, que é um mundo de amor, um mundo de compaixão, um mundo de plenitude e um mundo de alegria. Vamos vibrar nas altas frequências, né? Porque nós somos seres iluminados. Então vamos iluminar também a gente também. Vamos transcender, né? Vamos aproveitar essa vida que a gente tem e vamos aproveitar esse momento, que esse momento é único, né? E a vida é passageira. É o conselho que eu dou de um bom amigo. Vamos aproveitar, vamos amar a gente mesmo, vamos amar a família, vamos curtir a vida bem e com muita paz. E nós não esqueçamos que nós somos espíritos, vivemos uma experiência humana. E nós esquecemos, né, que nós achamos que nós somos mais humanos do que espírito. E não. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, vivendo uma situação, vivendo uma história, como nós fôssemos personagens e que nós tivéssemos escrito o nosso próprio roteiro de vida, mas é isso que nós fazemos. Nós escrevemos e pedimos a Deus tudo aquilo que nós queremos e desejamos ressarcir, pagar, porque eu costumo falar, nós não somos pagadores, nós somos devedores, é diferente. Estamos aqui porque nós devemos algo à sociedade, devemos algo à justiça, devemos algo a Deus, né, o Ser Supremo. Então, como a gente chegar num ponto de já ter ressarcido aquela situação, ainda a gente vai entrar, né, naquele patamar de ressarcimento de dívidas. Então, nós acertou nossas contas, nós pagamos o que nós devíamos. Mas, por enquanto, nós estamos ainda nesse planeta procurando ainda, porque aqui é uma grande escola, né? Aqui é o lugar onde que Deus nos deu para nesse planeta, nessa amada Terra, né? Que é a nossa Mãe Terra, para nos compreender os melhores como seres humanos, né? Aqui tem pesquisa, aqui tem medicamento, aqui tem auxílio, agora tem internet, por qual nós estamos falando, esse aqui vai para outras pessoas nos verem. Se as pessoas entenderem essa grandeza desse canal, né, chamado Terra, de evolução Terra, né, se as pessoas entendessem a importância, né, da palavra, nós conseguiríamos ressarcir as nossas dívidas, não só com atos, mas com palavras, como disse o Jean, né? Com palavras de amor, de carinho, de respeito, com palavras de renovação, de confiança, de caridade, de motivação para viver. Porque eu chego aqui diante da Andréia, né, e do Jean, e vou falar para ele, para quê? Ó, meu filho, tudo de bom na sua vida, que Deus te ampare, que Deus te dê caminhos, luz e força. Falei com ele, falei com o André, falei com 2 pessoas. E aí, isso vai fazer alguma diferença? Às vezes alguém vai falar, não fez diferença, falou só para 12, só para 1, fez diferença.
Fez diferença para 3, porque eu falei de amor, falei de coração aberto, falei com todo amor que tinha na minha alma e no coração. Estou abençoando esses 2 filhos de santo para que eles tenham prosperidade, abundância, amor, que eles tenham caminhos nas suas vidas, realizem seus sonhos. E se nós, os seres humanos, falássemos de um em um, daquele um passasse para o outro, porque quando nós estamos nas ondas negativas, nas vibrações negativas, que a gente fala a palavra assim bem esclarecida de parentes da fofoca, eu falo para a Andréia fala para o Jean, ela nunca vai chegar conforme eu coloquei, mesmo sendo negatividade, ela sempre vai, eu vou falar do meu jeito, a André vai falar do jeito, o Jean vai falar do jeito dele. Tem que ler multiplicado. Por que o amor, as palavras também sensíveis, brandas e pacíficas, não pode chegar também em outras pessoas? Então nós temos dor de cabeça, nós temos dor nas pernas, nós temos coluna, nós temos problema de fígado, temos problema de coração, porque somos karmas. Eu conheço a pessoa, como já tive uma filha de santo, que ela desencarnou com efizema pulmonar nessa vida, jovem. E ela nunca nessa vida colocou álcool e cigarro na boca. Quer dizer, ela passou por uma grande experiência humana e ela veio por quê? Para pagar os seus karmas e seu resgate de vidas passadas. Então, ela deve ter sido uma fumante, de muitas vidas, que ela encarnou com deficiência no pulmão, com muita deficiência. Praticamente ela não tinha coração, desencarnou sem coração, praticamente sem coração e sem pulmão. E ela era uma pessoa sadia, era uma pessoa de atividade, se alimentava bem, para chegar num ponto desse desencarne, é o ponto que eu quero chegar. Então, o que nós passamos, pode ter certeza, é o que nós pedimos para Deus, é o que nós pedimos para ressarcir diante da espiritualidade, diante da justiça e da lei, aquilo que nós praticamos com o nosso corpo e contra o nosso próximo. Né? Às vezes nós fumamos demais, bebemos demais, comemos demais, então isso vai causando no nosso organismo um certo desgaste. Em vidas próximas, nós vamos ressarcir. Vamos ter problemas de estômago, de enxaqueca, gastrite, quando a gente já tem, porque a gente já está pagando o que a gente já fez no passado com o nosso corpo. Então a gente já vem com esses karmas, a gente já vem com esses resgates. Andréia, você teve alguma pergunta? Em relação aos órgãos também tem a questão do corpo astral, né, que não está formado. E aí a gente vem tentar transmutar também essas energias, né? Com certeza, porque existe uma coisa chamada perispírito, né? Nós temos 7 corpos astrais, né? Então nós temos nossa alma, nós temos nosso espírito, nós temos nosso perispírito, nosso corpo fluídico, o nosso corpo astral. Então a gente tem 7 corpos astrais. E esses corpos, a maneira que nós formos, o nosso corpo for ficando desequilibrado, esses corpos astrais também vão ficando debilitados, vão ficando doentes. E às vezes o nosso corpo fica tão doente, às vezes a gente não encontra nem força para desencarnar, porque os nossos espíritos, às vezes ele ainda está recebendo fluido do plano astral, né? Medicação, medicamento, né, que a gente pede, né, para ser medicado. Então, às vezes, é necessário que nosso espírito se mantenha medicado até nós termos consciência dos nossos atos para a gente vir desenlace, ou desencarne. Como eu falei, tanto aqui nessa terra nós pagamos nossos erros, como a gente, ao passar para o plano espiritual, como eu comecei falando, é conforme a necessidade, conforme o lugar, a nossa consciência. Se nós desencarnamos, passamos a vida inteira falando de coisas ruins e pensando que nós vai morrer, que nós vai para o inferno, que nós vai para isso, porque nós vamos não sei para onde, que a nossa consciência não nos deixa, né? É tão pesada que nos deixa achar que somos merecedores da luz, nós vamos para onde essa consciência e essa mente viver seus 30, 40, 50 anos.
Agora, se mesmo nós temos nossos erros, estamos ali, né, confiando na palavra, né, que Jesus falou, né, que Ele jamais nos abandonaria, onde nós estivéssemos, Ele estaria conosco. É lógico que nós vamos passar para os nossos erros, vamos cumprir os nossos resgates no plano espiritual. É necessário nós encararmos a nós mesmos, porque de lá ninguém foge de si, ninguém mente para si, não tem nem como. E realmente esse espírito vai ser o quê? Vai ser medicado, vai ser socorrido, vai ser auxiliado e amparado. E tem aqueles também que desencarnam, mesmo tendo esse socorro, esse amparo, esse auxílio, por ser um espírito rebelde, às vezes, não quer aquela paz, não aceita o desencarne, como outros também vêm para essa terra. E desencarna, suicida, porque não quer esse corpo, não aceita a encarnação. Olha o tanto que nós somos rebeldes. Nós encarnamos e quando os problemas começam a surgir, nós fugimos dele para nós encararmos. Esquecemos que tem uma lei maior. Estamos de lá, queremos voltar, porque achamos que nós não foi merecedor aquele desencarne, aquele momento, aquela hora. Então, para nós, o ser humano, nada está bom. Né? Tudo é do nosso jeito, da nossa maneira, nós não olhamos para o lado, nós não olhamos para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem para frente. Por quê? Porque nós enxergamos só nós, só nosso umbigo. A pior doença que tem é a doença do umbigo, porque nós estamos o tempo todo olhando para o nosso umbigo com dó de nós. Nós esquecemos, o nosso orgulho, a nossa vaidade é tão grande que nós estamos o tempo todo cuidando de nós, né? O tempo todo se lastimando porque o outro tem um carro bom, porque eu ainda não cheguei a ter um carro bom, porque o outro tem uma casa, porque ainda não consegui ter uma casa. A gente esquece do mérito do outro, né? Que ele não veio com karma, nem resgate. Na área da casa, ele veio para ter uma casa. Nós que viemos, se nós não temos uma casa, não conseguimos. Tínhamos muito, jogamos fora, não soubemos aproveitar, gastamos com outras coisas vazias, não compartilhamos nossos bens, o nosso ouro com nossos irmãos da rua, nós auxiliamos, nós não socorremos quem precisava. Agora chegou a nossa vez de querer e desejar, às vezes, na maioria das vezes, até mesmo de socorrer o nosso próximo, de auxiliar alguém que a gente ama, e não ter, porque nós jogamos isso lá fora, nós não valorizamos, principalmente que nós recebemos herança. Nós não trabalhamos para aquela herança. Então fica tão fácil a gente jogar fora com supérfluo, ou até mesmo ser suvino, ser escasso, né? De não querer ajudar ninguém, compartilhar ninguém, guardar aquilo, né? Achando que vai levar para o túmulo. Então tem várias maneiras de você se ressarcir e várias maneiras também de você pagar seus karmas, seu resgate, não é só com doença. E às vezes também, né, é com falta de dinheiro, é com a falta de uma casa, é com a falta de medicamento, é a falta de uma roupa, ou a falta de auxílio para o filho. Às vezes também as pessoas criticam também, tanto os nossos irmãos andarilhos da rua. Às vezes tem um que tem casa, mas por que ele tem casa e está na rua? Mas é o karma dele às vezes. Ele está na rua porque é necessário, porque a gente não sabe do seu passado. Não sabe se ele mandou a esposa embora, se ele mandou os filhos embora, não sabe se ele abandonou ali, após as mulheres também, você não sabe se ela abandonou seus filhos, sua casa, sua família, foi embora, largou porque não queria ter tipo de problema. Agora eu tenho uma casa, tenho tudo isso, mas minha própria consciência